Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal TipsFoot. Meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos do dia 3 de novembro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Vamos nessa então pessoal, sextou no nosso TipsFoot. Vou trazer para vocês 10 palpites, 10 análises para fazermos boas entradas nessa sexta-feira. Repassando aqui os nossos joguinhos de quarta-feira, deixei para vocês 15 palpites. Tivemos 10 greens e 5 reds, infelizmente. Mas foi um dia lucrativo sim, pois nosso bilhete pronto acabou batendo. Eu acabei invertendo as ordens aqui do nosso bilhete pronto para o nosso bilhete ousado. Mas o nosso bilhete aqui com os mais de 1 gol e meio nos 3 jogos foi do Atlanta, do Grêmio e do Internacional. Acabou batendo mais de 1 gol e meio nos 3 e temos aqui o nosso green nesse bilhete. Vamos dar início aqui então aos jogos de sexta-feira. Para começarmos, vamos aqui na Bundesliga 2, confronto da equipe do Fortuna versus o UEM às 14h30. Classificação dos dois. Fortuna é o segundo colocado da competição, em 11 jogos soma 6 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Já o UEM é somente o 11º colocado, em 11 partidas tem 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O que nós temos de interessante? Fortuna marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 8 partidas, o mais de gol e meio bateu nas últimas 3. O UEM marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu gol primeiro em 8 das últimas 10 partidas e o mais de gol e meio também bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, vou buscar o favoritismo da equipe do Fortuna. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Seguindo aqui na Bundesliga 2, confronto entre o Elversberg versus o St. Pauli às 14h30. Classificação dos dois. St. Pauli, líder da competição, em 11 jogos soma 6 vitórias, 5 empates, ainda não perdeu, já fez 22 gols e sofreu 9. Já a equipe do Elversberg é o 7º colocado, em 11 jogos ele soma 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Fez 17 gols, sofreu 16, uma equipe muito overgoals. O que nós temos de interessante? Elversberg marcou gol nas últimas 7 partidas, vem num bom momento, não perdeu nas últimas 7, mais de gol e meio bateu nas últimas 6. São Paulo não perdeu nas últimas 10 partidas, marcou gol nas últimas 8 partidas e sofreu gol nas últimas 8 partidas também. Para este confronto aqui, duas equipes over goals, vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Partindo agora aqui para a segunda divisão da Holanda, confronto da equipe do Venlo versus o Jong AZ às 16 horas. Classificação dos dois. Venlo é o 8º colocado, em 12 jogos soma 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, já fez 19 gols e sofreu 19. Jong AZ, 11º colocado, em 12 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, já fez 19 gols também e sofreu 16. O que nós temos de interessante? Venlo não perdeu em 8 das últimas 10 partidas, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 e o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. E o que temos de destaque aqui do Jong AZ é que o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 partidas dele. Para este confronto não tem jeito, duas equipes muito overgoals, quero entrar aqui no mais de 1 gol e meio para esta partida. Partindo agora aqui para a Bundesliga 1, confronto entre a equipe do Darmstadt versus o Bochum às 16h30. Classificação dos dois. Darmstadt é o 14º colocado, em 9 jogos ele tem 2 vitórias, 1 empate, soma 6 derrotas, já fez 13 gols e sofreu 30, é disparada a pior defesa da competição. O Bochum é o 16º colocado, em 9 jogos ainda não venceu, soma 5 empates e 4 derrotas, fez 8 gols e sofreu 23. O que nós temos de interessante? Darmstadt sofreu gol nas últimas 10 partidas, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 8. Bochum não ganhou nas últimas 10 partidas e o mais de gol e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, duas equipes muito overgoals também. Outra partida que eu vou entrar aqui no mais de 1 gol e meio. Temos agora aqui partida isolada do campeonato francês, confronto entre a equipe do Paris Saint-Germain versus Montpellier às 17 horas. Classificação dos dois. Paris Saint-Germain, segundo colocado da competição, em 10 jogos tem 6 vitórias, 3 empates, somente uma derrota, já fez 23 gols, sofreu 9. Montpellier, 11º colocado, em 9 jogos tem 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, já fez 15 gols, sofreu 11. O que nós temos de interessante? Paris Saint-Germain ganhou o primeiro tempo nas últimas 4 partidas, marcou 3 ou mais gols nas últimas 4, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5.
Montpellier marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 e ambas marcou não nas últimas 4 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, vou buscar o favoritismo da equipe do Paris Saint-Germain. Vamos entrar aqui na vitória seca para ele neste confronto. E agora vamos para a partida isolada no Campeonato Espanhol, o confronto entre a equipe do Las Palmas versus Atlético de Madrid às 17 horas. A classificação dos dois. Atlético de Madrid é o terceiro colocado em 10 jogos, tem um jogo a menos do que as outras equipes. Tem 8 vitórias, um empate e uma derrota. Se ele ganhar, ele acaba empatando em pontos com o Real Madrid, só que ele acaba superando o Real Madrid em gols. Então ele acaba virando o líder da competição. Já o Las Palmas, 10º colocado em 11 jogos, tem 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Fez 8 gols e sofreu 10. O que nós temos de interessante. Las Palmas, ou menos de 3 gols e meio, bateu nas últimas 10. Ambas marcam não em 7 das últimas 10. Atlético de Madrid marcou gol nas últimas 9 partidas, não perdeu nas últimas 9 partidas e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6. Para este confronto aqui, valendo a liderança para o Atlético de Madrid, acredito muito no favoritismo dele. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Atlético de Madrid neste confronto. Vamos agora aqui de Championship, a segunda divisão da Premier League, confronto entre a equipe do Leicester versus o Leeds às 17 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Leicester, líder disparado da competição, em 14 jogos ele soma 13 vitórias e apenas uma derrota, fez 29 gols e sofreu 8. O Leeds também fazendo uma boa campanha, mas não chega nem perto do Leicester. Ele é o terceiro colocado em 14 jogos, soma 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, fez 24 gols e sofreu 14. O que nós temos de interessantes. Leicester marcou gol nas últimas 10 partidas, o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Leeds não perdeu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito que o Leicester não irá perder, no máximo empatar. Vamos buscar aqui a dupla chance para a equipe do Leicester neste confronto. Vamos agora aqui para Portugal, o confronto entre a equipe do Porto versus Estoril às 17h15. Classificação dos dois. Porto, terceiro colocado da competição, em 9 jogos soma 7 vitórias, um empate e uma derrota, já fez 13 gols e sofreu 6. Já o Estoril, o último colocado da competição, em 9 jogos tem uma vitória, um empate e 7 derrotas. Fez 14 gols e já sofreu 20. O que nós temos de interessante? Porto marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, marcou gol primeiro nas últimas 4, o over 0,5 HT bateu em 8 das últimas 10. Estoril marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10 e mais de gol e meio também bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, o Porto é muito favorito. Vou entrar aqui no mais de 1 gol e meio para a equipe do Porto neste confronto. Partindo agora aqui para o Paraguai, confronto entre a equipe do Cerro Porteño versus Sportivo Luqueño às 20h30. Classificação dos dois. Cerro Porteño, segundo colocado, em 17 jogos tem 8 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, já fez 32 gols, sofreu 18. Sportivo Luqueño é o sexto colocado, em 17 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, fez 21 gols, sofreu 21. O que nós temos de interessante? Cerro Porteño não perdeu nas últimas 5 partidas, marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10 e o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Sportivo Luqueño também não perdeu nas últimas 5 partidas, ou menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 8. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito que o Cerro Porteño não irá perder, no máximo empatar. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. E para fecharmos o dia, temos o confronto entre a equipe do Juventude versus Ituano pela Série B às 21h30, classificação dos dois. Juventude ainda sonhando com acesso para a primeira divisão, é o sexto colocado em 34 jogos, tem 16 vitórias, 9 empates e 9 derrotas, fez 37 gols, sofreu 29. Já a equipe do Ituano, tentando se afastar da proximidade da zona de rebaixamento, é o 14º colocado em 34 jogos, tem somente 8 vitórias, 3 empates, 13 derrotas, fez 30 gols, sofreu 35. O que nós temos de interessante? Juventude não perdeu nas últimas 7 partidas, já o Ituano não ganhou nas últimas 9 partidas e não marcou gol nas últimas 4. Para este confronto aqui, a equipe do Juventude é muito favorita. Vou entrar com essa odd excelente na dupla chance para o Juventude neste confronto. Então é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês. Muito obrigado mais uma vez para quem está ajudando a gente a crescer cada vez mais neste canal. Uma ótima sexta-feira a todos e vamos de green!